Deputado Nilson Leitão, liderança do PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, eu fiquei um pouco impressionado com a fala de um deputado que é ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, mas é petista e, acima de tudo, aparelhou a OAB do Rio de Janeiro para o PT. Tanto que eu não vi uma reação da OAB carioca contra as mazelas que o Brasil está vivendo, contra a corrupção ou contra qualquer coisa. O que me assombra é ele vir à tribuna atacar o ministro Gilmar Mendes. Como se o ministro Gilmar Mendes fosse alguém despreparado, desqualificado para o cargo que ocupa, diferente, talvez, dele próprio. O ministro Gilmar Mendes se formou em Direito na Universidade de Brasília. Nessa mesma universidade ele passa em primeiro lugar para se tornar professor de Direito na UNB. Mas também, ministro Gilmar Mendes, foi o primeiro colocado como procurador da República do Brasil quando o concurso fez. Fez mestrado e doutorado na Alemanha. Ministro Gilmar Mendes, além de procurador, foi advogado da União, continua professor universitário com doutorado. O ministro Gilmar Mendes tem um instituto que ele também tentou desqualificar como um dos mais respeitados do Brasil e da América Latina. Tanto é verdade que muitos mestres e doutores e outros, nem tanto, petistas, ou dão aula lá, ou estudaram lá ao respeito desse instituto. Petistas de renome, petistas que ocupam cargos importantes no Brasil. Esse ataque é um ataque ideológico e que não poderia ser pessoal. Quando o ministro do STF se posiciona contra o interesse ideológico do PT, vem um petista dizer que esse ministro não é qualificado para o cargo. Não é justo. Qualquer um que se posicionar contra o PSDB naquela corte, terá o respeito do PSDB, porque é ministro da Suprema Corte do Brasil. Esse posicionamento petista é daqueles que estão desesperados com as suas posições. Ao invés de exercer o seu papel, ou aquele órgão, ou setor que tem poder, e defender o povo brasileiro e o Brasil, aí é diferente. Aí partidariza, aí aparelha, aí desqualifica o outro, apenas com a intenção de desmoralizar. Aliás, isso tem sido a atitude do PT com todos que não se coloca na sua mesma linha. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o ministro Gilmar Mendes, mas faria isso com qualquer outro ministro, inclusive ministros indicados por Lula e por Dilma. Não desqualifiquem a capacidade e a qualidade intelectual de um homem que experimentou os concursos públicos nesse país e passou. De um homem que é respeitado Brasil afora pelas suas palestras, pelas suas posições, mas ele tem algo que muitos petistas aqui não têm. Ele tem a coragem de se posicionar diante do seu voto. Ele apenas não votou, ele diz por que não votaria, e aí acabou atacando, ou quem sabe acusando alguém ideologicamente. Nós, brasileiros, não podemos admitir que o PT continue a destruir as nossas instituições e homens e mulheres de valores que representam nossas instituições de forma digna. Se o erro dele fosse um erro por desvio, por crime, qualquer outro erro, é claro que não teria nossa defesa. Diferente da presidenta da República, em que vocês continuam insistindo em defender, onde está aí proclamado aos quatro cantos que recebeu dinheiro de Caixa 2 para fazer campanha eleitoral. Usem a OAB para isso, para defender o Brasil e os brasileiros. Usem as estruturas para isso e não apenas para esconder cor partidária. Eu, como partidário, não tenho coragem de pedir qualquer segmento profissional desse país para defender o meu partido. Seria de uma falta de ética e de moral de primeira ou de última qualidade. Nós não vamos usar disso. Respeitem a Suprema Corte desse país. Respeitem.
Não é porque um é julgado A, outro é julgado B, não é porque faz um voto A ou voto B, que essa casa vem aqui querer reduzir a mais baixo ainda a moral que o nosso país está internacionalmente e também aqui dentro do nosso próprio país. É necessário que esse partido tome cuidado com o caminho que ele está tomando. Vocês não vão continuar aparelhando como estão fazendo, e mais do que isso, não vão querer calar a boca de todos aqueles que fazem o seu voto ou falam a verdade. Já tentaram fazer isso aqui com vários deputados, mas olhem-se no espelho primeiro. Olhem-se no espelho primeiro e não venham acusar homens e de mulheres de bem, ou que já foram tucanos, ou que são petistas, Nós não temos o direito de fazer isso com a Suprema Corte, nem com o TCU, que nós sabemos também que o PT está pressionando ministros do TCU devido à votação de conta. Não vamos permitir esse tipo de ataque ou esse tipo de achaque. Não vamos permitir que o Brasil vai parar por conta do que o PT fez com o país. Do que o PT fez. O nosso debate nessa casa vai ser político, sim, através do impeachment. Mas não vem vocês querendo enfiar a goela abaixo a vontade ideológica, inclusive na Suprema Corte. Respeitem a opinião de cada ministro daquela Suprema Corte. Respeite a opinião da PGR. Respeitem a opinião do TCU. Parem de aparelhar as nossas instituições. Vocês estão destruindo o país com isso. Vocês já aparelham naqueles órgãos administrativos, nas agências de controle. Agora, vocês querem aparelhar o Superior Tribunal Federal desse país. Não é justo. Fiquem aparelhando os órgãos que vocês têm comando e comandam no estado de vocês, que já é antiético e imoral para o nosso país.